Agradeço a todas que vieram, levantaram cedo no feriado para vir para a igreja. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? É bom, né? Então, são dois textos, só que antes de entrar no texto, eu vou falar um pouquinho sobre que é aliança, o que é andar em aliança. No caso, eu não vou poder exemplificar para vocês que é andar, tá? Mas tá tudo bem. Então, o que é andar em aliança? Eu vou falar o texto que eu separei sobre os 10 mandamentos, certo? Para tudo. Vamos orar primeiro? Querido amado Deus, nós te agradecemos por estar aqui na tua casa. E nós sabemos que o Senhor trouxe cada uma de nós, porque o Senhor tem algo para falar a cada uma de nós, porque o Senhor não vê a nós como a multidão, o Senhor nos vê como uma pessoa em meio à multidão. E o Senhor tem uma palavra específica que vai trazer, Senhor Jesus, acalento para o nosso coração, fortaleza, aquilo que nós precisamos, Senhor Jesus, para continuar andando em aliança contigo, Pai. E também aquelas que estão desistindo de andar em aliança contigo, Senhor, vão ter, Senhor Jesus, revigorado para que venham, Senhor Jesus, a continuar a caminhada, Senhor Jesus. Porque não existe outro caminho a não ser andar à frente contigo, Senhor. Não existe o parar, não existe o retroceder, Senhor querido. Os dias são maus, mas nós temos um ajudador, nós temos o Deus que criou o céu e a terra, nós temos o Deus que mantém o universo funcionando até hoje, e não é por nossas fraquezas, mas é que na nossa fraqueza, a sua fortaleza se fará presente, Pai. E nós te agradecemos por estar aqui, Pai. Nós abrimos os nossos corações, nós despojamos daquilo que é o nosso preconceito, quanto àquilo que deve ser falado, quanto àquilo que deve ser ministrado, quanto àquilo que achamos que deve ser, Senhor Jesus. Nós estamos abertas para que o Teu Santo Espírito venha ministrar, para que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, para que nós possamos endireitar os nossos caminhos de acordo daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor Jesus, porque o Senhor tem um caminho para cada uma de nós, Senhor Jesus, e o seu caminho é bom, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos aqui falando. Deus colocou, eu vou falar sobre os 10 mandamentos, porque foram as leis que Deus colocou para que o povo continuasse caminhando em aliança com Ele no meio do deserto. E aí eu fui procurar o que significava, o que Deus quis fazer com isso, o que Deus quis fazer. Nós temos um Deus que é santo. Se a gente for lá em 1 Pedro 1,16, ele vai falar assim, ser santo, porque eu sou santo. E para você andar com alguém que é santo, você, imagina, entra uma pessoa aqui toda alinhada, aí você está toda desalinhada, você vai ficar constrangida. Imagine nós, diante de um Deus que é santo, que criou todas as coisas, quando nós percebemos a sua presença, nós temos a percepção do quanto nós somos falhos, do quanto nós temos que caminhar ainda para estar na altura do varão perfeito. Então, o que a gente faz? A gente olha para um Deus que é santo e fala assim, este é meu alvo. Eu vou tirar tudo aquilo que tem impedido com que o Santo Espírito flua na minha vida, com que o Santo Espírito possa trabalhar não só na minha vida, porque quando eu sou abençoada, outras pessoas são abençoadas. Porque eu sempre falo, porque eu sempre falo o que acontece. E Satanás não está preocupado se você vem na igreja. Ele está preocupado se você vai ser igreja lá fora. E o que é ser igreja lá fora? Ser igreja lá fora é agir ao contrário do que o mundo agiria. Pagar o mal com o bem. Orar por aqueles que estão contra você. Você amar aquele que você sabe que te odeia. Isso é fazer com que o mundo fique confundido. E eu falo sempre, quando você entra na igreja, você tem que ser transformada, porque você não pode vir aqui com uma fortaleza, vindo só para ouvir. Não, você não veio para ouvir, você veio para abrir o coração e ser transformada. Porque o problema, entre aspas, que nós temos da nossa religião, que não é uma religião, é um relacionamento com Jesus, é que ele traz transformação. E isso não é o que as outras coisas que estão aí fora pregam. Por quê? O Jesus nos chama como nós estamos, mas diante da presença dele não tem como nós ficarmos como nós chegamos. Nós temos as transformações, umas são rápidas que a gente logo vê, e outras são tão enraigadas pela cultura da terra, pelas criações que nós tivemos, que demora para sair, mas sai, porque o poder do Espírito Santo é maior do que qualquer outra coisa. Amém? Então,
quando Deus fez os 10 mandamentos, ele colocou esses 10 mandamentos porque ele é santo e ele precisava dar orientações para apontar o caminho. Porque quando nós falamos em os 10 mandamentos lá atrás, nós não tínhamos o Espírito Santo, nós não tínhamos Jesus que morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, e quando ele foi assunto aos céus, ele mandou o Espírito Santo para ser o nosso Consolador. Nós tínhamos sim o Espírito que visitava, mas não fazia habitação. E hoje nós temos a graça, nós temos a honra, nós temos o prazer de ter o Espírito Santo morando dentro de nós. E é Ele que muitas vezes nos impede de fazer as maiores besteiras das nossas vidas. Na hora de calar, na hora de falar, é tudo Ele que tem que fazer nas nossas vidas. Tem um louvor que fala, o meu agir, o meu falar e o meu deitar. Que Ele esteja sempre ao controle de todas as coisas. Porque quando nós estamos no controle, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nós não podemos, porque a partir do momento que eu entreguei o senhorio ao Jesus, quando eu disse que Ele é meu único e suficiente Salvador, Ele vai me salvar de mim mesma. Porque eu sou falha, porque eu tenho linhas de raciocínio que não estejam dentro da palavra, mas eu sou limitada, eu sempre falo, né? A nossa vida é uma régua. Nós estamos numa régua ali andando, mas Deus está do lado de fora orquestrando o quanto nós vamos caminhar, a hora de parar, quanto nós vamos avançar, mas nunca retroceder. Porque Ele tem um bom fim para todos nós. Porque eu não acredito que Deus tenha feito com que o seu filho fosse destituído da sua glória, viesse até a terra, andasse aqui como homem, morresse crucificado, que foi uma morte dolorida, depois subisse aos céus, e ele mesmo falou em João 3,16. Alguém sabe o que é João 3,16? A pastora não vale. Então, se Deus deu seu Filho único, se Ele amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho único, entregou por nós, você acha que Ele entregou para que nós fôssemos para a perdição, para que nós tivéssemos o mesmo destino que tem Satanás? Satanás está condenado. E nós, graças a Deus, estamos salvos, mas nós temos que cuidar da nossa salvação dia a dia. Por isso, nós temos que andar em aliança. E não é aliança com qualquer um, não. É com Deus Todo-Poderoso. E junto com essa aliança com Deus Todo-Poderoso, a gente vai falar assim, eu posso manter a aliança com Gabriel, com fulano? Pode, mas até aqui, depois daqui, eu tenho coisas para ensinar para ela, ela vai caminhar sozinha. Você só intercede. Amém? Porque muitas vezes a gente quer carregar a pessoa no colo para ela crescer. Não. A gente caminha até onde Deus falar aqui. Daqui para frente, eu vou cuidar e ela vai caminhar sozinha. Porque eu estou com ela. Amém? Então a gente tem que parar também de ter, assim, tipo muletas, né? Que às vezes a gente sabe que a pessoa que sempre ora, a gente fala, ora por mim. Aí na sua oração você fala, Deus me perdoa todos os meus pecados, porque eu sei que fulano está orando para mim, quer dizer. Não, gente. Nós temos que orar pela nossa casa, nós temos que orar pela nossa vida, nós temos que orar pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério, pelos nossos filhos, nossos maridos, nossos animais. Tudo que Deus nos deu nessa terra para administrar, que nada é nosso, nós temos que cobrir de oração. Porque a oração... Nossa, gente, eu vi um filme ontem. Eu não sou de chorar. Assim, no começo do filme, não. No fim pode ser, mas no começo eu já chorei. Depois eu dou o nome do filme. E fala de um tema que é muito controverso. E no filme, as pessoas depois ficaram sabendo que quando... Era uma clínica também. E o dia em que a igreja estava lá no portão, orando, era o dia que tinha mais desistência de pessoas, de mulheres para abortarem. Então, não pensa que você fala assim, estou só orando, não, você está orando. Você pode não estar, mas algo está acontecendo. Algo está acontecendo. E a gente tem a mania de orei, TD. Não, ore. Quando Deus fala assim, pode parar, agora começa a agradecer, ok. Mas enquanto Ele falar, agora você continua orando, você vai orando. Quando Ele mudar a orientação, porque tudo é Ele, para Ele, então você faz o que Ele te pediu. Amém?
A gente falei que a gente aceitou o sacrifício perfeito. Então, para nós andarmos em aliança com Deus, e o que é uma aliança? É um pacto. Nós temos um pacto com Deus, nós temos uma aliança com Deus. Porque quando eu fui lá na frente, não vou falar quanto tempo faz, e eu não estava aqui no Brasil, mas eu falei que eu queria ele como meu único e suficiente Salvador. E engraçado que lá onde eu estava era uma batista tradicional, e eu já era fora da caixinha, né? Porque todo culto eu saía toda chorosa, porque o pessoal, por que você chora? O Espírito Santo estava lá, e a pessoa, tá. Então já era meio fora da caixinha, mas era o que tinha pro momento. Depois eu vim para o Brasil, foi diferente. Então, quando nós nos colocamos para que ele faça algo, quando nós colocamos como ele sendo nosso Senhor, nós não temos mais o direito de achar nada. Senhor Jesus, eu lembrei que uma vez eu ia para era o quê? Era um simpósio de educação. Tinha ganhado uma camiseta legal, era usada, mas estava legal. Aí eu vesti a camiseta quando ele falou, estava escrito em francês, né? Aí ele falou assim, você vai com essa camiseta? Eu falei assim, eu vou. Na hora que ele me deu a tradução, eu falei assim, vou não. Tirei na hora. Como não dava para ir com aquela camiseta, com aquela tradução, mas meu para fazer também não era tudo isso, só o Espírito Santo para me ajudar. Então, é o vestir, é o andar, a falar, as alianças, é o tudo. Ele, se você tem ele como Senhor, o Senhor é aquele que... E engraçado, né? O pessoal fala assim, Senhor, chabatada. Não, nosso Senhor não dá chabatada não, só se a gente realmente pedir, porque ele antes de que ele tenha que estreitar, ele fala, porque ele é longânimo. Ele é longânimo. Ele é longânimo. Longânimo é ter longo ânimo. Ele fala uma vez, e duas. Ele fala na palavra, você não entende. Ele fala na pregação, naquela você não entende. Não, tem outra. Levanta pessoas para falar em português, claro. Aí você finge de besta, aí ele vem. E ele não é mau, gente. Não é que ele já falou tudo. Você não está obedecendo. Ele quer o teu bem. Por exemplo, quando a gente fala para a criança, cuidar, tomada no fio dele. A gente está querendo mal? Não tá. Mas a curiosidade, né? Aí a criança vai e faz. Mas agora tem protetor, graças a Deus, e a gente põe lá e ela não faz nada. Mas então, quando ele nos fala algo e a gente não presta atenção, ele vai... Nossa, antes que aconteça algo assim, de ele ter que espreitar na parede, ele vai ter que fazer muitas coisas, a não ser que ele já te conheça, sabe que você é coração bem duro, aí já vai meter no pé. Porque ele quer que você se arrume, que você se arrume o mais rápido possível. Porque, o tempo está correndo. O tempo está correndo. Jesus está voltando. E tem gente que não acorda, ele faz acordar. Entendeu? Porque nós temos que andar em aliança com aquele que traz salvação. Tem um versículo bíblico que fala, né? Que a gente não deve ter medo daquele que pode fazer mal ao nosso corpo físico, mas aquele que pode lançar no inferno a nossa alma. Mas Deus só vai lançar a gente no abismo porque nós estamos sendo desobedientes, porque nós estamos tendo o coração endurecido, porque nós estamos achando que nós sabemos alguma coisa e nós não sabemos de nada. O caminho que ele nos dá é aquela história, né? Sabe a historinha do Chapeuzinho? Vou pelo atalho? Não, você não vai pelo atalho não, filha. Se tiver que ser 5 quilômetros a mais, você vai pelo caminho que Deus te mandou. Porque nesses 5 quilômetros a mais, você vai ter um aprendizado que no atalho, primeiro que no atalho você nem vai chegar onde ele quer. E no atalho você não vai ter as experiências e as histórias para contar. Porque é muito fácil você falar assim que Deus provê, se você fala, Deus provê. O que aconteceu? Então, na vida de fulano, na vida de fulano, e na sua? Entendeu? Não, na minha vida ele proveu, na minha vida ele pulou, na minha vida ele transformou. E é nesse caminhar que vai ser assim. Não é no atalho. No atalho pode ser fácil, mas Deus não nos trouxe para ter uma vida fácil. Porque ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Aflições são coisas boas? Não, são coisas que nos tiram do centro. Mas a gente tem que lembrar da segunda parte. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo.
E se Ele está conosco, nós vamos vencer o mundo também. Basta que nós mantenhamos a nossa aliança. E manter a aliança é andar segundo aquilo que Ele tem nos ministrado. Deixa eu entrar aqui no texto. Êxodo 20, quando a gente está lá no versículo 2. Vamos lá? Êxodo 20, capítulo 20, versículo 2 diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Pois eu te digo que esse nosso Deus nos tirou do mundo, da servidão do pecado, nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para que nós possamos ser luz e sal da terra, para que nós possamos trazer aqueles que estão ao nosso redor para a presença dele através do nosso testemunho. Amém? Porque quando nós deixamos com que ele nos molde por dentro, não há quem lá fora que não vá observar que estamos diferentes. E não é que nós estamos diferentes. Algo, o Espírito Santo vem morar em nós, está fazendo morada, está colocando as coisas no lugar. Não tem o louvor que a gente mude as coisas de lugar? Ele tem que mudar as coisas de lugar e colocar de acordo com aquilo que ele tinha planejado no plano original que ele tinha para cada um de nós. Mas quando nós nascemos com a semente do pecado, aí a gente começa a receber as culturas, os ensinamentos do mundo, e mesmo que você tenha nascido num berço evangélico, você é influenciado. Mas se você não entregar a sua vida para Jesus, ele não pode fazer nada, porque ele não é como Satanás. Satanás é conselho, ele entra, ele avança e ele faz o que ele quer. Não, Jesus, Espírito Santo, nosso Pai, que ele é educado, ele só vai entrar na sua vida se você convidar para entrar. Ele só vai agir, ele só vai te transformar se você deixar de ser transformado. Em Efésios vai falar que não extingueis o Espírito Santo. Como que eu vou extinguir o Espírito Santo? Quando ele está falando não, e você fala sim e você faz, você está entristecendo o Espírito Santo. E não é que ele vai falar, não, ele vai simplesmente se abstendo de dar as orientações, porque sabe que você não está seguindo. Aí depois você vai querer orar para Deus, para que ele venha corrigir os seus caminhos errados. Aí vai ser complicado, porque ele nunca vai te livrar da consequência, ele vai te perdoar quando você se arrepender de todo o coração e confessar, ele vai te perdoar, mas a consequência vai ficar. E algumas consequências são muito graves. Amém? E aí, continuando aqui. Não farás para ti, versículo 3. Não terás outro Deus diante de ti. Repare que esse Deus é o único Deus que merece o D maiúsculo nosso, que é o Deus vivo, amém? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que aborrecem. E faço misericórdia de milhares aos que amam e guardam os meus mandamentos. E muitas vezes a gente aqui vai pensar assim, bom, aqui ele está falando de idolatria, está falando de se curvar, mas aqui não quer dizer exatamente se curvar no gesto, mas muitas vezes quando uma pessoa que você gosta muito, que você colocou no lugar de Deus, ela fala uma coisa, você sabe que é contra a palavra, mas você faz o que ela quer, você está se curvando. Porque você sabe que o princípio bíblico não é aquele, mas você colocou essa pessoa como idolatria na sua vida, no lugar de Deus, e ela fala algo, você acha mais importante fazer com que aquela pessoa fique contente com você do que o Deus que nós servimos. Isso é se curvar. Quando te pedem, por exemplo, no serviço, eu lembro que eu trabalhava num lugar que ele já olhava para mim e falou assim, não adianta, não adianta, porque se você falar, para eu falar que você não está, eu vou falar que você está, porque você não quer atender o telefone. E é isso, entendeu? São os mínimos detalhes. São os mínimos detalhes. Amém? Continuando aqui. Eu vou pular para o versículo 12.
Honra a teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E esse versículo você vai encontrar ele também lá em Efésios, porque precisamos honrar pai e mãe para que se prolongue os nossos dias aqui nessa terra. Ou vocês acham que é por acaso que nós temos um percentual enorme de jovens que morrem sem chegar aos 30 anos? Não, porque não honram ao pai e à mãe. Agora a questão é, será que a igreja estava ali quando ele era pequeno para ensinar o que era honrar pai e mãe? Aí eu puxo a responsabilidade um pouco para a igreja. Onde estávamos nós? Porque quando Jesus fala com Pedro, que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, e Jesus se encontra novamente com Pedro. Aí quando Pedro fala assim, que tu sabes que me amas, a primeira coisa que ele fala, então apacenta os meus cordeirinhos. Cordeirinhos são as crianças. Depois que ele falou as ovelhas. Então nós temos que ter zelo pelas nossas crianças. Nós temos que ser zelosos no sentido de tá no celular? Ok, vamos monitorar. Tá na televisão? Vamos monitorar. Vai na casa de quem? Com quem é? Onde mora? Telefone? Mãe tá sabendo? É chato? É, mas faz parte do cuidado. Porque nós temos que cuidar. Lembra no começo que eu falei? Tudo que Deus nos deu para administrar, os filhos não são nossos. Nós vamos dar conta deles para Deus. E ele vai falar assim, você não sabia que você tinha que cuidar? Aí ainda abre parênteses. Se a sua mãe não era cristã, então ela vai falar assim, sua mãe que nem era cristã, tudo isso ela fez. Como você como cristão não fez? Porque como os princípios estão assim meio que deturpados, antigamente mãe fazia isso independente de religião, fazia parte da moral. Agora, mãe pegar no pé está errado. Então, tem muita mãe que para ser legal, ela não faz o que tem que fazer. Eu não quero ser legal. Eu quero sim que minha filha aprenda e vá fazer aquilo que é bom. Porque eu sempre falo, o maior legado que a minha mãe me deu, tá certo que na adolescência ela me arrastou para a igreja, mas quando eu era criança, eu ia de bom bolso, eu ficava lá na escola bíblica. Sabe por que eu falei que ela falou isso, que ela me arrastou? Porque ele falou assim, sabe, todas as vezes que você foi empurrada na discussão, falou para mim, todas as vezes que você foi empurrada para a igreja, eu não aceitei nada que você falou lá. Obrigada, bom saber. Porque agora ele pode falar isso, porque se ele falasse isso naquela época, eu ia ficar muito brava, né? Eu não ia entender, agora eu entendo. E, então, nós precisamos cuidar das nossas crianças, amém? Amém. Voltando aqui. No versículo 13, nós vamos falar, está escrito aqui nas leis, nos 10 mandamentos, de não matarás. Aí a pessoa vira e fala assim, nossa, mas eu nunca matei ninguém, mesmo porque se eu tivesse matado alguém, eu estaria presa. Não. Existem várias formas de você matar as pessoas. Você mata com palavras, você mata com atitudes, com gestos, você mata com o olhar, você mata ao deixar de fazer uma coisa que você sabia que a pessoa estava esperando que você fosse fazer. Sabe, tipo assim, você marcou há 3 meses atrás que você ia fazer X coisa para a pessoa, porque a pessoa precisava. Quando chega no dia, a pessoa viu que deu horário e você não foi. Aí a pessoa liga perguntando, você simplesmente fala assim, eu esqueci. Gente, eu esqueci. Pelo menos um dia antes você fala, gente, ó, tive imprevisto, realmente seja verdade imprevisto. Ou então fala a verdade, ó, eu marquei o compromisso e marquei outro no mesmo dia. Não vou conseguir cumprir os dois. Pode ser mais tarde? Tem que negociar, nós somos só um, né? Se bem que às vezes pro meu trabalho eu precisaria ser vários, mas enfim. Quem não, né? Já pensou se a gente pudesse clonar? O original ficar com a família, o clone pro trabalho, né? Ia ser muito bom, porque eu preferia ficar com a minha família em vez de trabalhar, mas enfim, faz parte. E nós precisamos ter. E outra coisa que ele falou aqui, para mim, que a gente pode matar a fé de uma pessoa. A pessoa sai de um culto que foi profetizado e ela sentiu que era para ela, aí ela pode ser que seja aqui ou não, aí ela conta para a pessoa, nossa, mas você acha que vai acontecer isso para você?
Ponto, acabou. Se a pessoa não estiver firme, vai jogar água e vai esfriar, ou nem precisa esfriar, pode colocar dúvida. E na dúvida, Deus não opera desse jeito. Você tem que estar firme naquilo que ele te falou, porque a palavra de Deus não é uma palavra assim, tipo assim, eu vou fazer isso amanhã, não. Quando ele fala que ele vai fazer, ele faz. Porque quando ele fala, eu sempre falo assim, que quando ele me pede para falar alguma coisa, primeiro eu peço para ele confirmar, fala mesmo, fala mesmo, fala mesmo. Aí ele fala, bom, quem mandou falar foi o senhor e o senhor que está assinando, sou eu, tá? Responsabilidade é sua, né? Porque muitas vezes a gente vai falar coisas que, aos olhos humanos, a maioria das vezes são coisas absurdas. Mas, se está escrito lá em Lucas 1,37, se ele é o Deus do impossível, a gente tem que parar de limitar o poder do nosso Deus. Nós fazemos o que é possível. Daqui para frente, eu falo assim, daqui para frente sou eu que vou fazer o impossível. O impossível é o milagre. E para viver milagre, você precisa acreditar. Amém? Então, aí eu já falei, né? Você nunca pode chegar num irmãozinho e colocar dúvida naquilo que, na palavra que saiu do altar. Você, tipo assim, foi falado uma coisa, mas você acha mesmo que é do jeito que a pastora falou? Eu acho que não é assim. Como você acha que não é assim? Quem mandou ela falar foi o Espírito Santo. Se você acha que não é assim, vai falar com ele, não vai falar com as pessoas que estão ao seu redor. E você vai trazer contaminação. E isso não está certo, porque isso faz com que Satanás, muitas vezes, ele não precisa nem agir. Se ele trazer contaminação, se ele trazer divisão, ponto, para ele está pronto. Por quê? E o que está escrito lá? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se ele conseguir fazer com que a igreja seja toda desmantelada, pronto, o serviço dele está pronto. Ele não precisa fazer mais nada. A gente pode vir aqui, louvar, e voltar, vai e volta, e nada se acontece. E isso não está certo, porque nós estamos aqui para ser transformados, dia após dia. E por que a pastora fala tanto no devocional? No devocional é também, já que nós não temos culto todos os dias, o que é muito correto, temos que também praticar o nosso devocional em casa, porque senão a gente fica só nos cultos, vamos culto quarta, sexta e domingo. Aí na segunda eu preciso orar nele a Bíblia, na palavra, terça também não. Porque quarta tem? Não é assim que funciona. A gente faz o nosso devocional, porque ele vai trabalhar no nosso interior todos os dias. Trabalha aqui quando nós estamos no culto, mas quando a gente vai no culto, não é porque a gente não fez o nosso devocional. É um a mais, porque às vezes Deus fala uma coisa no nosso devocional, a gente fala, será que entende direito? Aí a pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo fala a mesma coisa. Aí você fala, pois é, né, Deus? Eu não tinha entendido. Mas por que ele faz isso? Porque ele é maravilhoso. Nosso Deus não é Deus de confusão, nosso Deus não é Deus de luta. Tudo que ele fala é aquilo que vai acontecer. Amém? Indo mais um pouquinho. O versículo 14 fala assim, não adulterarás. Aí você fala assim, imagina, eu sou fiel ao meu marido. Ok, agora eu te pergunto, ninguém responde, nem eu vou responder. Quantas vezes nós fomos infiéis ao Senhor? Isso é adultério. Não é físico, é espiritual. Aí você fala assim, ele falou para mim assim, muitas vezes a pessoa pega a palavra, ela manipula para que ela possa continuar fazendo o mesmo erro, o mesmo pecado. Isso é adulterar. Isso é adultério também. A minha palavra não é para ser adulterada porque a minha palavra é sagrada. Aí eu fui lá, né? O que é sagrado? Algo que deve ser venerado e respeitado e que tem um valor e prioridade maior do que todas as outras coisas. E se a palavra dele é sagrada, nós não podemos pegá-la e moldá-la para que ela se ajuste com os nossos defeitos e com os nossos pecados. Somos nós que vamos nos moldar a palavra de Deus. E quanto mais maleáveis nós formos, menos dói. Sabe a água? A água não dói, né? Agora vai bater na pedra. Então, é melhor que você seja maleável para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e ele faça aquilo que é necessário para te corrigir e você chegar ao alvo que ele tem para você, ao propósito que ele tem para você. E aí, falando em propósito, somos todos especiais,
Todos os propósitos são especiais porque nós somos um corpo. No corpo, por exemplo, eu estou com a tíbia fraturada. Aí eu vi no raio-x, foi uma coisa de 1 centímetro com uma fratura de 1 milímetro. Só que o ortopedista falou que se isso não calcificar, eu perco a minha estabilidade no tornozelo e na minha pisada. Olha, uma coisa mínima, certo? Então, todos os detalhes são importantes. Eu sempre falo também quando eu faço a pregação do exemplo. Se Deus pediu para pintar a parede de branco, é branco. Se você pintar de bege, começa com B e é claro, mas não é branco. A gente tem mania de, é quase igual. Não, não é. Já pensou? Se Deus resolvesse fazer assim, eu vou dar um braço para ela um pouquinho menor que o outro, que é quase igual, ou a perna, aí você ia marcar. Não é quase igual, tem que ser igual ao que ele falou, porque ele é perfeito. Ele é perfeito. Amém? E tô acabando, hein? 15. Não furtarás. E é claro que quando não furtar, ele me levou, claro que para a parte de dízimos e ofertas. Mas quantas vezes nós temos furtado o tempo que nós deveríamos estar na presença dele? Em vez de estar na presença dele, a gente arruma a desculpa de Netflix, vamos fazer compra, preciso fazer o mercado, preciso fazer almoço, preciso limpar a casa, lavar, passar, cozinhar, ver como é que tá o armário, como é que tá. E isso vai tomando o nosso tempo. E quando a gente vê, chegou de noite, não olhei, não li. Ai, meu Deus. Então, é assim. Antes de você abrir o olho, você já entrega o dia para Jesus. Se você puder, antes de pôr o pé no chão, você abre a Bíblia e lê. E depois, vida que segue. Minimamente. Aí depois você vai para o seu devocional, que aí você vai louvar, você vai falar. Mas minimamente demais, você precisa fazer isso. Senão, você vai ver que seu dia vai acontecer de tudo, de tudo. E você não vai conseguir nem pegar na Bíblia para ler. Porque a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. E onde está a verdade? A palavra. E também, se você não ler a palavra, você corre o risco de ir atrás de ventos de vãs doutrinas. A pessoa fala que, sei lá, se tomar banho com sal grosso, acontece alguma coisa. E tá numa rádio que, teoricamente, é evangélica. Aí você fala, não, então tem que tomar banho. Onde está isso aqui? Se você me mostrar, eu faço. Se você achar, primeiro se você achar, né? Aí a gente faz, entendeu? Porque tudo a gente tem, agora a gente fala assim, graças a Deus que a gente tem o YouTube, que a gente pode ter acesso, mas a gente tem que ter acesso e filtro. Porque se a gente tiver acesso a qualquer porcaria, além de a porcaria entrar dentro da gente, é quando a gente vai ver aquilo que era de bom, que a gente tinha, que era correto, não tá mais, porque a gente foi colocando as porcarias, que muitas vezes são mais agradáveis, e aquilo que era justo, verdadeiro e reto, que estava na palavra, a gente trocou. E a gente não pode fazer isso, porque a gente está sendo roubado quando a gente se deixa fazer isso. Amém? E é isso que eu tinha para hoje. Amém? Que nós possamos andar em aliança, sabendo que a aliança que nós temos com Deus é uma aliança que não pode ser quebrada, não deve ser quebrada, porque quando a aliança é quebrada, o maior prejudicado sou eu, o maior prejudicado é você. Porque se eu estou diante de Deus, prestando adoração, falando quanto ele é grande, maravilhoso, lindo, excelso, supremo, amém. Os anjos estão lá dizendo santo, santo. E se eu não fizer isso, ele nunca vai deixar de ser Deus, ele nunca vai deixar de ser soberano, ele nunca vai deixar de ser onisciente, onipotente, onipresente, se eu deixar de adorá-lo. Porque quando você adora Deus, acontece uma coisa esquisita, porque aquilo tem até uma anedota, mas é uma ilustração que a ovelhinha foi falar com o pastor, né?
E reclamou. Aí o pastor falou assim, então, eu vou te aconselhar a você ler mais a Bíblia, você ora, você louva. Aí passou um tempo, o pastor viu a ovelhinha dele cantando, saltitando, não sei o quê. Aí eu, nossa, o que aconteceu? Os milagres que você estava esperando aconteceu? Não, só fiz o que o Senhor falou. Em vez de murmurar e reclamar, eu fui ler, orar e louvar a Deus. Porque quando a gente tira o foco do problema e leva para o alto, aquilo deixa de ter importância, deixa de ser uma idolatria no nosso coração e deixa de ocupar um lugar que não deve ser ocupado. Deve ser ocupado pelas coisas de Deus. Amém? Então, que nós possamos aprender a ter aliança com Deus, sabendo que a aliança é uma coisa muito importante. Eu lembro que, quando ele pediu para eu colocar essa aliança, pastora, até onde eu estou pensando em trocar, né? Eu lembro que depois que eu coloquei a aliança, depois de 3 dias, me deu uma coceira, e uma voz falou assim, tira. Eu falei assim, pois eu sei quem está falando para eu tirar, porque eu não vou tirar, porque a minha aliança é com Deus, quem mandou eu colocar foi ele, e eu vou mantê-lo no meu dedo até que ele diga que eu tiro. E passou. Ou seja, muitas vezes acontecem situações sutis que é para contradizer aquilo que Deus te deu como promessa. Se você não estiver prestando atenção, você cai. E você, não que você perca a sua promessa, mas você atrasa, porque você caiu no engodo do demônio. Nós temos que ter muita sabedoria e pedir muito discernimento de espírito, porque o espírito de engano está solto. E o Espírito Santo é aquele que vai fazer com que nós possamos discernir se aquilo é verdade ou mentira. Por exemplo, se uma pessoa chega para mim falando uma mentira, ele principalmente quando eu estou trabalhando, eu até escuto, mas aí o Espírito Santo vai falando, está errado aqui, é mentira aqui. Fala, Espírito Santo, tá bom. Não precisa contar tudo, não. Porque são as estratégias que as pessoas têm para achar que... Eu não estou lá como juiz. Eu ouço a história e simplesmente faço baseado naquilo que ela me contou. Eu não vou julgar, e não vou atrás, porque quem faz isso é a polícia. Eu não sou policial, eu sou assistente social. É bem diferente. Então, ela falou em cima daquilo que é possível, a gente faz dentro daquilo que é político. E nós temos que prestar atenção, que quando o Espírito, nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, ele vai desvelar muitas coisas sobre pessoas até que estão perto da gente. A gente está pensando que é uma coisa, o Espírito Santo fala que é outra. Amém? Vamos fechar os olhos, agradecer. Querido amado Deus, foram faladas várias coisas. E eu sei que cada uma ou alguma serviu para cada uma de nós, Pai. Porque a tua palavra não volta vazia. Mas antes faz aquilo para que foi enviada, porque todas as suas palavras têm propósito, Pai. Tudo aquilo que o Senhor faz tem um propósito, Pai querido. Porque o Senhor é um Deus que arquiteta todas as coisas. O Senhor arquitetou um futuro maravilhoso para cada uma de nós, Pai. Nos faz sensíveis à tua voz para ouvi-la e obedecê-la, independente do que seja, para que nós possamos gozar do melhor de ti nessa terra, porque está escrito na tua palavra: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, e é nessa terra, Pai querido. Nos faz, Senhor Jesus, totalmente obedientes, coração quebrantado, Espírito Santo agindo na nossa vida, com o intuito de não quebrar a aliança, Pai, e que o nosso andar em aliança contigo, Pai, se nós, por acaso, quebrarmos a aliança contigo, que seja um acidente, Pai, mas que não seja uma constância, Pai, mas que teu Santo Espírito venha nos alertar para que nós não o façamos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações, Pai, com essa palavra. E que nós possamos, Senhor Jesus, colher frutos da Tua palavra no nosso dia a dia, Pai. E que o Senhor nos ensine a todos os dias a caminhar conforme aquilo que o Senhor tem como propósito para cada uma de nós, Pai. Sabendo que o propósito que o Senhor tem para cada uma de nós é específico, Senhor Jesus. Como cada um tem sua função dentro do corpo. O dedo não faz a função da cabeça, e vice-versa, Pai. Que nós aprendamos a caminhar conforme aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, Pai. E que nós possamos entender que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, que é isso que nós temos que pensar, que é isso que temos que colocar no nosso coração, que é isso que nós temos que colocar nas nossas mentes e na mente dos nossos filhos, Pai. Que os dias são maus
E nós queremos, Senhor Jesus, estar como entre as 10 virgens, Senhor Jesus. Nós queremos ser as 5 prudentes que tinham óleo, Senhor, na lamparina. E quando o Senhor veio, quando o noivo veio, estavam prontas para subir, Pai. E não existe em nós um segundo que nós não estejamos prontas, Senhor Jesus. Nos faz, Senhor Jesus, estar totalmente alertas, Pai, querido, porque o Senhor está voltando. Muitos não entendem, Senhor Jesus, porque nós não entendemos realmente o que é eternidade, nós sabemos que é muito tempo. Mas, Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. E fala, nos direita, e não desista de nós, Pai querido. Por mais difíceis que nós possamos estar parecendo, Pai, não desista de nós, Pai. Mantenha, Senhor Jesus, segurando a nossa mão. E que o Senhor nos guarde de todo mal, Pai. Pela sua infinita misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas nessa manhã. Continue se renovando amanhã e depois de amanhã, até a sua vinda, Pai. Nos guarde e nos proteja em nome de Jesus. Amém. Você que nos assiste, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a consolação do Espírito Santo da promessa seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus, ande em aliança. Cuidado com quem você estabelece aliança. Aliança nós não podemos estabelecer com qualquer pessoa. Aliança nós não podemos caminhar com qualquer um. Cuidado no teu caminhar, cuidado com quem você firma compromisso. A Bíblia nos ensina, não se coloque em julgo desigual. Deus te abençoe. Aleluia. Vamos orar.